Olá, mais uma vez venho trazer a preciosa palavra do Senhor ao seu coração, na certeza de que esta palavra, movida pelo Espírito Santo, há de produzir ao seu coração uma visão do reino, uma confiança nesta palavra que é do Senhor revelada a nós. Hebreus, capítulo 11, verso 1 e verso de número 6, nos diz assim: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Sem dúvida alguma, a fé é o que move a nossa esperança. A fé é tudo que nós precisamos. Então eu quero declarar, é preciso ter fé. Não uma fé infundada, mas uma fé com esperança, uma fé que não é cega, porque cremos num Deus que tudo faz. Olhando a Escritura Sagrada, nós vemos o quanto o nosso Deus é poderoso. Ora, abrir o Mar Vermelho, abrir o Rio Jordão, esse Deus que no passado fez coisas extraordinárias, quando nós nos lembramos de Davi combatendo com o gigante Golias, e ali nós vemos que com uma pequena pedra o gigante caiu. E a palavra de Davi foi: eu venho em nome do Senhor dos Exércitos. A esperança que estava sobre Davi é a esperança que precisa estar sobre você, sobre mim, sobre cada um de nós. Ora, sem fé não conseguimos mover o coração de Deus, não conseguimos agradar a Deus. Quando não temos fé, não agradamos ao Senhor. Não é possível avançar, não é possível locomover-se em direção às vitórias se nós não estivermos envolvidos por essa fé. Sem a fé, entendemos que tudo está fora do nosso alcance. Mas quando nós temos uma fé, nós nos aproximamos de Deus, Deus está em nós, nós somos de Deus e somos capazes de avançar, somos capazes de ir em direção àquilo que imaginávamos que seria impossível. Por isso, quando nós temos fé, nós nos aproximamos de Deus. Quando nós temos fé, Deus vem ao nosso encontro porque Ele sabe o que está no coração. Lembramos que tudo quanto vivemos é para a glória de Deus. Então a nossa fé, ela vai exaltar o nome do Senhor. Logo, se o nome do Senhor é que vai ser exaltado, Ele está em nós. Todos os milagres que Jesus realizou aqui na terra, ele fazia uma declaração àqueles que recebiam a fé. A tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Ora, é a minha fé, é a sua fé firmada no Senhor Jesus, que vai permitir a conquista, a realização. Mas é importante também que nesta fé a nossa caminhada de vida cristã esteja pautada nele. Como, pastor? Sem pecar. Não podemos ficar vivendo em pecados e pedir que a nossa fé seja em Deus, porque quando nós temos fé, nós temos obediência. Pedro, o apóstolo Pedro, teve medo de caminhar sobre a face das águas, quando Jesus disse de cima das águas e Pedro no barco: vem, Pedro, estar comigo. E próprio Pedro disse: se és tu, Senhor, que estás aí, manda-me ter contigo. E Pedro sai de sobre o barco e anda em direção a Jesus. Por que ele andou? Porque teve fé.
E enquanto teve fé, ele agradou a Deus, ele confiou plenamente e alcançava avançando. Quando Pedro teve medo, Pedro afundou. Todas as vezes que o medo bate à nossa porta, a nossa fé se vai. Toda vez que o medo toma conta do nosso coração, nós recusamos a fé em Deus e não conseguimos avançar. E Jesus diz para Pedro, homem de pouca fé, por que duvidaste? Por que duvidaste? E Jesus toma Pedro pela mão. Todas as vezes que o medo bate à nossa porta, amado, toda vez que o medo toma conta da nossa vida, do nosso coração, nós travamos e não avançamos. Pela fé, vivemos as maiores e melhores conquistas. Você precisa ter fé. Paulo vai declarar em sua carta aos Efésios, no capítulo 3, versos 20 e 21, que Deus é infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Nossa fé precisa estar em Deus. E eu pergunto, a sua fé está em Deus? Então nós somos capazes de fazer muito mais do que pensamos ou pedimos. Se a sua fé está firmada no Senhor, você é muito mais forte do que imagina. Deixa eu finalizar dizendo para você que fé exige obediência. Obediência exige compromisso com Deus. A fé é o que move o coração de Deus. Sem fé, lembre, é impossível. Quem tem fé vive em obediência. Meu desejo é que esta fé te tome por completo neste dia e que você caminhe, avance, creia que há muito mais do Senhor para você. Tenha fé e avance. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra e nós queremos estar cheios de fé, cheios da convicção do Teu mover sobre nós. E é movidos por esta fé que nós vamos avançar. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Avance pela fé, não tenha receio, porque o Senhor é contigo. Se inscreva no nosso canal e compartilhe esta reflexão se ela te abençoou.